Bem, irmãos, vamos continuar com o capítulo 5, que diz: E vi na destra do que estava sentado no trono um livro escrito, por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi o anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. O livro, para ser mais exato, é o livro da vida. Não o livro da vida, aquele que o nome dos eleitos, escolhidos, não sei como vocês entendem, está escrito, mas o livro da vida humana. Todas as fases da vida humana estão naquele livro. Tudo está lá escrito. E ele é escrito tanto como fora como por dentro. E quando há um anjo forte, brandando com voz grande, vamos deixar bem claro que há anjos do Pai e há anjos de Lúcifer. São anjos, ambos são anjos. Então, quando pegarmos a Bíblia e lermos, nós temos que saber quais são os tipos de anjos. Normalmente os anjos de Deus têm escrito o anjo de Deus, que são os anjos do Pai. Eu acredito que este anjo seja um anjo de Lúcifer, tipo debochando do povo humano, dos humanos. Ele diz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Como se fosse um desafio para a humanidade. E no versículo 5: Disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E eu olhei, eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. O cordeiro, é lógico que conhecemos que é Cristo, Salvador, Messias. E as 7 pontas e 7 olhos são as 7 igrejas. As 7 igrejas. E os 7 olhos são os 7 Espíritos, os 7 anjos de cada igreja, a qual foram escritas as cartas. Versículo 7. E veio e tomou o livro da destra do que assentava no trono. E havendo tomado o livro, 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aqui ele está explicando literalmente o que seriam as harpas, que são os louvores, e as salvas, que são as orações e louvores. E ele carregava todos os protetores da terra, que seriam os animais, e os conselheiros possuem todos os louvores e as orações, e eles entregaram e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, e língua, e povos, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais e dos anciões. Era o número deles milhões, de milhares e milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riqueza, sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Ouvi toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, todas as coisas que neles há. E ao que, assentando sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Aqui, irmãos, é o momento exato quando João foi arrebatado em vida, é o momento exato da tomada de posse de Cristo do nosso universo. Não é à toa que vem todos os anjos, todos os seres, todos os animais vêm contemplar a Cristo, porque ele foi o homem que chegou para nos salvar, a auto-outorga do nosso soberano. E podemos entender também aqui que uma coisa que é muito confundida entre os evangélicos, cristãos,
os cristãos católicos, todas as igrejas, entre o pai e o filho. O pai e o filho não são a mesma pessoa. Não são a mesma pessoa. Eles são pessoas diferentes. Tanto que o pai já estava sentado no trono e o filho chegou para sentar-se com ele no trono. São dois seres diferentes. Então não confundam, como a tua religião te confunde dizendo que o pai e o filho são a mesma pessoa. É errado. O pai e o filho são pessoas diferentes. São dois seres diferentes. Então aqui é a tomada de posse. No capítulo 5, ele retrata toda a tomada de posse de Cristo depois da morte dele, morto como cordeiro, que chegou até os céus no nosso julgamento e assumiu, destronou o antigo príncipe e acabou assumindo nossa soberania, no nosso universo, nos nossos planetas, que tudo aqui vive. E de certo que aquele anjo que bradando com forte voz, ele poderia ser o nosso antigo príncipe, o diabo, como eu disse, com deboche, perguntando se alguém haveria de quebrar os selos. E eis que houve o cordeiro, que foi sacrificado e morreu derramou sangue para que compraste todos os homens da terra. Ele comprou os homens, mas é quando se eu comprasse um animal, eu compro um animal, mas ele não é obrigado a me seguir. E às vezes ele nem me segue. Entende o que eu quero dizer? Que mesmo ele tendo derramado o sangue dele, muitos ainda querem viver da graça, da misericórdia, em vez de seguir os ensinamentos de Cristo. Do que adianta eu ir à igreja, lá no meio de todo mundo, aceito Cristo como meu Salvador, e depois de lá eu sou um pecador? Do que adianta eu estar falando agora aqui, e quando eu sair daqui, eu vou lá e peque? Não adianta nada. Então, ele deu o sangue dele morto para nos salvar e nos mostrar a verdade. Nos mostrar a verdade. Então, eu finalizo o 5º capítulo aqui e vou pedir mais sabedoria para distinguir os seis primeiros selos, que é o capítulo 6. Eu tenho mais ou menos em mente o que significam, mas eu preciso estudar mais um pouco e mais além, porque além dos 6 selos ainda há o 7º, e o 7º é bem mais complexo do que eu imaginava. Então, irmãos, a minha lição de hoje, não considero uma lição, a minha leitura, entendimento e transmissão da mesma, eu finalizo aqui por enquanto. Até a próxima, irmãos. Que a paz de Cristo esteja com vós.